ainda se prendem, é o mais grosseiro e materializado, muito difícil precisar, Inácio, mas, num cálculo aproximado, creio que estamos 50 anos à frente, meio século em nossa dimensão. Exatamente, embora, conforme você não ignore, até teve oportunidade de tratar do assunto em uma de suas obras mais recentes, existam espíritos despojados do corpo que vivem há 100, 200 anos atrás, de acordo com a cronologia terrestre. Estão mentalmente tão presos a ontem, que o plasmam, nos mínimos detalhes, a vida em sua volta. E não exageraremos se dissermos que encontraremos gente vivendo no que deveria lhes ser o futuro, estacionados, por exemplo, no passado da Idade Média. Vejamos o caso de nosso arcebispo emérito desencarnado. Falando na Santa Inquisição, ele foi nosso contemporâneo, no entanto. E os que povoam as dimensões que nos são superiores? Estão há 100, 200, 500, 1000 anos e mais à nossa frente. Nas diversas dimensões espirituais, gente vivendo como o homem vivia primitivamente, e gente vivendo como o homem viverá. Jesus Cristo veio do futuro, Inácio. Então, os que dizem que ele era um ET não estão muito enganados, estão com a conotação que se empresta ao termo, porém, no aspecto espiritual da questão, atinam intuitivamente com a verdade. Ele próprio disse, quando afirmou, o meu reino não é deste mundo. Por favor, Dr. Odilon, solicitou Paulino, esmiúce mais a questão de estarmos 50 anos à frente de nossos irmãos encarnados. Que exemplo prático o Senhor poderia nos dar neste sentido? A tecnologia ligada à computação. Se os nossos irmãos estudarem detidamente o assunto, concluirão pela realidade da reencarnação. Como assim? É simples, esclareceu o instrutor. Veja-se a facilidade com que as crianças aprendem a lidar com toda espécie de engenho eletrônico, principalmente com o computador. Ora, a memória não é genética e, portanto, não é hereditária. Os filhos não poderiam ter herdado de seus pais nenhuma habilidade neste sentido. Onde foi, então, que adquiriram cérebro para tanto? Nas vidas pretéritas? É evidente que não, pois o computador é conquista recente no mundo. O desembaraço das crianças é notável, exclamou Paulino. E o dos adultos é deplorável, emendei, fazendo-se sorrir. Lembro-me da dificuldade que eu tinha com um simples controle remoto. É como fala o ditado, sabão não espuma em cabeça de burro velho. Os meninos, parece que já nascem sabendo. Por quê, Paulino? Porque o computador surgiu primeiro por aqui e os meninos que estão reencarnando agora já tiveram acesso a ele antes, ou seja, não se lhes constitui novidade nenhuma espécie de engenho eletrônico. Por assim dizer, quase todos são autodidatas, de vez que o que ainda é de poucos sobre a Terra, na dimensão que povoamos é de quase todos. De quase todos, sim, mas não de todos, porque meu ainda não é, ponderei com um muxoxo. Ora, Inácio, não é, porque você chegou por aqui e ainda não quis aprender, brincou Odilon. Dizem que até certos médiuns psicógrafos aderiram ao computador. Como psicografar assim? O método convencional da escrita mediúnica será aposentado. Em mediunidade, esclareceu o instrutor, o que importa é o pensamento, não importando tanto o meio de transmissão que pode variar de médium para médium, segundo ele se nos coloque à disposição. Não nos esqueçamos de que, nos primórdios do intercâmbio mediúnico, nos albores da codificação, o lápis era adaptado a uma prancheta. O fenômeno psicográfico acontecia, então, através da escrita quase direta, com o médium apenas pousando levemente a mão sobre a referida prancheta, que copiava as mesas que se movimentavam nos salões aristocráticos de Paris. Foi preciso um certo tempo de experiência para que, a partir da sugestão das entidades espirituais comunicantes,
o médium empunhasse o lápis por si mesmo e começasse a escrever. Se, porém, Inácio, o computador se aplica ao caso da psicografia, em termos de mediunidade, a sua aplicação para por aí, exceção ainda feita ao esforço de alguns espíritos que têm se dedicado à chamada TCI, a transcomunicação instrumental. As suas considerações são interessantíssimas, Odilon. Eu nunca havia pensado no fato de o que se conhece sobre a Terra ter a sua origem no que se sabe na vida espiritual. São as reminiscências com as quais reencarnamos. Citando novamente Platão, o fiel discípulo de Sócrates afirmava que aprender é recordar. Sob este prisma, as invenções e descobertas, em maioria, efetuadas pelos considerados homens de gênio, nada mais são que revelações da mediunidade. O estudioso que persevera em suas pesquisas e reflexões termina por aprender a ideia, logrando materializá-la em benefício das criaturas. Einstein, então, antes de ser um gênio da física, era um médium. E evidente, Inácio. A formulação matemática de sua teoria da relatividade significou o resultado do seu empenho para se lembrar do que já estava arquivado em sua memória, em determinado momento de sua vida, quando certas circunstâncias se conjugaram. Ele conseguiu transpor para o papel a ideia que há mais de 10 anos vinha sendo elaborada em seu cérebro. E lógico, no entanto, que não podemos generalizar, pois existem sobre a Terra criações meramente humanas. Todavia as que influenciam mais diretamente o progresso procedem do mais alto. Vejamos bem, por outro lado, que, se Einstein não tivesse se debruçado exaustivamente sobre as equações que esboçava, ele nunca haveria de chegar ao resultado que vem mudando no homem a sua concepção do universo. E bom mesmo que se faça esta ressalva, Odilon, concordei, pois, do jeito que os nossos irmãos encarnados são afeitos à lei do menor esforço, daqui a pouco vão querer que os desencarnados lhes revelem tudo, sem que se disponham a transpirar o mínimo necessário. Mesmo que distorçam o que afirmamos, Inácio, acabarão constatando que mediunidade é sintonia em sua concepção mais ampla. Sem que o médium algo de si nos ofereça, quase nada poderemos lhe oferecer. Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Do ensinamento de Jesus, é um princípio que igualmente se aplica à mediunidade. Quanto mais o medianeiro aumentar o leque de seus conhecimentos, mais facilidade encontraremos na tarefa do intercâmbio. Os espíritos poderiam suprir, no todo ou em parte, a falta de conhecimento dos médiuns? Indaguei. Em parte, sim, no todo, não. Todavia, mesmo em parte, o obstáculo material e intelectual a vencer seria muito grande, impedindo a realização de obras de fôlego. O médium é escolhido como um facilitador e não como um dificultador, pois, se assim fosse, os espíritos o dispensariam de vez. 7. Com Odilon, a conversa sempre se tornava proveitosa, porém eu não desejava retê-lo por mais tempo. Saindo dos aposentos de A, caminhando por extenso corredor, sempre acompanhados de perto por Paulino e Manuel Roberto, continuamos a tecer comentários, referindo-nos agora às lutas que o homem bem-intencionado enfrenta no mundo, para não se acomodar e não ceder à tentação do desânimo. Sinceramente, disse-lhe, escutando os gritos dos internos que chamavam por mim, enquanto seguíamos adiante, eu não sei que força nos sustentou na terra para que não fugíssemos às obrigações de ordem espiritual. Quase tudo no mundo é convite ao desalento e à descrença, você não concorda? E verificar que a luta não cessa com a morte. Por vezes, tenho a impressão de que tão somente saí do corpo, quanto ao mais. Inácio, a força que nos sustentava e nos sustenta é a força divina. Compreendo o que você diz. O problema é que esperávamos um mundo espiritual menos humanizado, não é? Estamos equivocados, pois não é o corpo físico que nos humaniza, nós é que o humanizamos.
A verdade é que a nossa única possibilidade de fazer com que milagres aconteçam à nossa volta é promovendo o milagre da nossa transformação. Enquanto não mudarmos em nós, as coisas não mudarão em torno de nós. Vou lhe fazer uma confissão, Odilon. Havia dias em que eu me sentia profundamente deprimido, um fracassado. Só não desistia de tudo, por causa dos meus inimigos. Eu não queria lhes dar essa alegria aí. Depois, além de ser espírita, eu não encontraria nada melhor para fazer. Eram crises passageiras, mas que, periodicamente, me assolavam. Eu não sou conhecedor do ser humano, mas, a partir de melhor conhecimento de mim, posso dizer a você que os nossos aborrecimentos e angústias procedem, em grande parte, dos nossos conflitos internos. Não estamos satisfeitos com o que somos e sentimos não viver de forma coerente com as convicções que abraçamos. E, como não queremos, ou não podemos admitir que o centro do problema reside em nós, o transferimos para os outros. De certa maneira, e até providencial que assim seja, pois, caso contrário, sentimos-nos mais encorajados a lutar contra os outros do que contra nós. Porque sabemos que tal empreendimento nos exigirá renúncia, e não estamos dispostos a tanto. Você, Odilon, é que deveria ter sido o psiquiatra, e eu, o odontólogo, exclamei. Você tem o dom de entrar no íntimo da gente e desentranhar os nossos mais secretos pensamentos. Não é verdade, Inácio. Você, como sempre, está exagerando. O conhecimento espírita nos induz à introspecção e como somos todos iguais. Estou convencido de que foi justamente a rotina do trabalho que não me deixou cair, afirmei com sinceridade. E, não raro, é contra o que mais os homens se queixam. As obrigações cotidianas que a vida nos traça não nos permitem excursionar a distância do caminho que nos cabe percorrer. A misericórdia divina está sempre atenta. O rebanho é livre, mas, sem o cajado do pastor, ele se precipitaria no abismo. O nosso livre-arbítrio é relativo, absoluto apenas é a vontade do Criador. Com tanta grandeza acima de nossas cabeças e nós insistindo em continuar a ver o que temos sob os pés. Por mais me esforce, eu não entendo esse pessoal que deixa o corpo e prossegue na mesma. Não era para que, deste outro lado, tivéssemos hospitais, vales de expiação e nem tampouco regiões trevosas. Nem esses nossos irmãos com problemas de deformidade no corpo espiritual, ao ponto de necessitarem praticamente de um novo nascimento por aqui, com a finalidade de readquirirem a forma humana, antes de um novo mergulho na carne. É um tema que transcende este, Inácio, sobre o qual, infelizmente, não devemos nos aprofundar com os nossos companheiros encarnados que, a bem da verdade, ainda revelam dificuldade para aceitar a reencarnação como ela é. Eles não entenderiam a gravidez perispiritual nas regiões inferiores, onde seres que padecem aberrações da forma carecem de um renascimento como recurso terapêutico. Deixemos que a semente da ideia floresça naturalmente. Se se morre por aqui, porque também não se renasceria. Ou nasceria, não é? Sim, ou nasceria, pois, se os espíritos superiores confirmaram a Allan Kardec que em a natureza nada dá saltos, como explicar-se, por exemplo, sem elementos de transição em nosso plano, a primeira encarnação humana do princípio espiritual? O corpo humano não está apto a receber entidades primárias, sem que o seu organismo perispiritual tenha, antes, humanizado a forma. Os primeiros nascimentos acontecem aqui. Mas, repito, talvez isto seja muito para a cabeça de quantos ainda não conseguiram, por si mesmos, intuir semelhante realidade. O assunto tem gerado polêmicas, e não podemos comprometer a tarefa aqui, apesar dos pesares. Tem produzido frutos de significativa qualidade. Talvez eu tenha me cedido. Não, você não se cedeu. Você foi fiel às suas convicções e ao que lhe tem sido possível constatar. Teses mais absurdas, como,
por exemplo, a do corpo fluídico do Cristo, têm sido adotadas tranquilamente por muitos adeptos da doutrina. Não se preocupe. Voltemos ao que íamos dizendo. Você mencionava a questão dos adversários, sim, daqueles que, como o antigo arcebispo, se opunham às nossas singelas atividades espíritas em Uberaba. Eu ia dizendo que, de certa maneira, eles me auxiliaram a perseverar e motivavam a inspiração em meus escritos. Você se lembra, Odilon, os nossos adversários, Inácio, são representações materializadas de nós mesmos, de costume. Eles nos aborrecem porque se colocam diante de nossos olhos com forma com que não queremos nos ver. São os nossos espelhos, e um espelho sempre nos é útil ao retoque da imagem. Retoque da imagem, sem que pudéssemos nos ver em alguém, nas palavras e críticas de alguém, dificilmente nos veríamos em nós. O adversário, portanto, só se nos converte em inimigo quando não queremos saber de identificar as nossas mazelas. Longe, pois, de execrá-los, deveríamos até lhes ser gratos pelo auxílio que nos estendem às avessas. Do jeito como você coloca as coisas, não temos inimigos. E, a rigor, não temos mesmo. Temos interesses pessoais contrariados. Muitos deles, no entanto, alegam que estão defendendo a verdade, repliquei. Defendendo a verdade de si mesmos, e não a verdade como patrimônio de todas as criaturas, pois aquele que realmente a defende jamais violenta consciências. O Cristo nunca se impôs recorrendo a métodos de violência, mas expulsou os vendilhões do templo, tomado de justa indignação. O seu verbo divino os chicoteou e retiraram-se da presença de quem supuseram endemoniado. Todavia, ao voltar-lhes as costas, os que comerciavam com a fé tornaram a ocupar o templo e dentro dele se encontram até hoje. Não poderão negar mais tarde, quando a vida começar a lhes cobrar o pesado tributo de sua leviandade, que não foram advertidos brandamente e severamente. Brandamente e severamente. Sim, porquanto são muitos os espíritos que tentam se justificar de seus desmandos, alegando que não foram advertidos pela lei divina com a veemência necessária. Não vemos filhos que, no caminho do vício, tecem semelhante queixa contra os pais? Recorremos a toda a espécie de sofismas para fugir à responsabilidade e transferir a culpa. Já à porta de saída, Odilon rematou: Inácio, não é à toa que cruzamos os nossos passos com os de determinadas pessoas. A lei conhece as nossas fragilidades e procura nos fortalecer nos pontos vulneráveis de nossa personalidade. Temos assim conosco, à nossa volta, de uma forma ou de outra, os instrumentos que nos estimulam o crescimento. Por essa razão é que o nosso velho conhecido veio para aqui, para ser tratado por mim e, ao mesmo tempo, me tratar, não é? Correto. E eu, que me imaginava livre dele para sempre. Quando soube que desencarnara, pensei que fosse se internar nas trevas e me deixar em paz. Mas, meu amigo, se ele não tivesse vindo até você, você é que teria de ir até ele. Então, foi melhor assim, Odilon, concordei, entendendo que, discretamente, ficara implícito nas entrelinhas. 8. Despedimo-nos e, ao retirar-se na companhia de Paulino, Odilon prometeu-me que voltaria na primeira oportunidade. As atividades do Liceu da Mediunidade sob a sua coordenação igualmente não lhe permitiam ausentar-se por muito tempo. A morte, ao contrário do que se pensa, não nos libera de nossas responsabilidades e, quase sempre, ao deixarmos o corpo, continuamos a fazer aquilo que fazíamos, dando sequência ao nosso trabalho ou à nossa leviandade. Sim, porque, deste outro lado da vida, se contam aos milhares os espíritos ociosos e indiferentes, desocupados e sem nenhuma preocupação com o próprio futuro. Imerso em semelhantes reflexões, caminhava eu entre as alamedas floridas do bem cuidado jardim do hospital e, sem perceber, exclamei em voz alta:
O mundo se parece com uma caixa de marimbondos. Seguindo-me como se fosse a minha própria sombra, Manuel Roberto interrompeu meu curso dos pensamentos, perguntando: Como, doutor? O que foi que o senhor disse? Que o mundo se parece com uma caixa de marimbondos. A propósito de quê? Quando menino, Manuel, a gente, improvisando uma tocha acesa na ponta de uma vara, desalojava tais inquilinos que haviam deliberado construir a sua casa no alpendre de nossa casa. Eu também fiz muito isso e, em diversas oportunidades, ganhei umas boas ferroadas. Ferroaram-te, pouco, caçoei com o companheiro, que sorriu. Deveriam ter te picado o dobro, como aconteceu comigo, que, certa vez, fui para a cama com febre. Lembro-me de que os marimbondos, mesmo depois de terem a sua casa incendiada, não desistiam e os que escapavam logo começavam a construir outra. E, de preferência, no mesmo lugar. Se essa questão da apego à vida material acomete até mesmo os marimbondos, não é de admirar que os homens, ao desencarnarem, sintam dificuldade em se libertar da psicosfera do planeta. Mesmo os doentes que aqui temos vivem mentalmente presos ao seu antigo habitat. Nós mesmos, se não fizermos um esforço muito grande, não nos ausentaremos da Terra. Ainda hoje, já com a nossa forma física pulverizada, nos sentimos divididos. Confesso-lhe, doutor Inácio, que, por vezes, eu me pergunto se não estarei vivendo um pesadelo. Olho para o hospital e tenho a impressão de estar enxergando o sanatório à minha frente. Os doentes nos apresentam os mesmos dramas e, com raras exceções, tomam plena consciência da realidade. Dias atrás, uma paciente, pedindo para conversar comigo, perguntou-me se temos certeza de que, de fato, morremos. Mostrou-se tão lúcida em seus argumentos, que senti um frio me percorrer a espinha. Que nada, disse-me ela. A morte não pode ser assim tão parecida com a vida. Para mim, inclusive o senhor, fomos acometidos por qualquer distúrbio de natureza psicológica que nos faz pensar que morremos. Quando, Manuel, atendíamos os nossos irmãos da desobsessão, você se recorda? Ouvindo-os discorrer sobre a sua situação no além, por vezes eu me sentia ludibriado e, não fosse pela confiança que depositávamos em nossos médiuns. Meu Deus, monologava, enquanto, concomitantemente, me entregava a tarefa de esclarecê-los. Este pessoal já morreu e não é capaz de perceber ao seu derredor a menor mudança. Não é possível. A morte é um acontecimento grande demais, para que possa passar tão despercebido assim pelos que o protagonizaram. Hoje, estando morto, é que eu vejo o quanto é complexo morrer. O nosso condicionamento mental, morrer significa o ingressar da consciência em diferente dimensão de tempo e, se ela não se encontra preparada, experimenta uma vertigem que se assemelha à que nos acomete nas crises de labirintite. Nem me fale em labirintite, doutor, redarguiu Manuel, levando a mão à cabeça. Permutando tais impressões, fomos dar com o pátio externo do nosocômio, onde os pacientes mais tranquilos, prestes a receber alta, caminhavam descontraídos em contato com a natureza. Ao avistar-me, porém, uma senhora que se tratava conosco abordou-me educadamente. Doutor Inácio, espero que eu não esteja incomodando, pois sei que o senhor é um homem muito ocupado. Pode falar, minha filha, respondi, solícito. O senhor sabe que fui uma médium que, infelizmente, não cumpriu com os seus deveres. O meu marido era um homem de posses e tínhamos, sim, uma certa vida social. Mas, de repente, contraí um câncer e desencarnei. Faz já, pelas minhas contas, 4 anos que estou internada neste hospital, sem notícia alguma dos meus familiares, nem através do sonho eles vêm ter comigo. Gostaria de obter do senhor alguma informação. Na semana passada, no dia específico de visitas, um conhecido,
que viera ver um seu irmão que se encontra em tratamento, reconheceu-me e, por alto, colocou-me a par do que está acontecendo na minha casa. Desde então, eu venho me sentindo angustiada, pois não é possível. O Moreira era um homem tão sistemático. O que foi, minha irmã, que ele lhe contou? Ele me disse que o meu esposo se casou com uma de nossas funcionárias e que se indispôs com os nossos 2 únicos filhos, e isso o preocupa. Como não? Afinal de contas, fomos casados por quase 30 anos e tudo que ele tem é herança de meu pai. Terá ele vivido todo esse tempo comigo apenas por interesse? Eu me recuso a acreditar. Por causa dele, que era muito possessivo, deixei de frequentar o centro espírita e vivia dentro de casa. O meu mundo passou a se resumir a ele e ao meu casal de filhos. O que o Senhor tem a me dizer? Você quer a verdade? Quero, porque eu estou me sentindo completamente perdida. Embora a consciência de já estar morta, o Moreira continuava a ser o meu ponto de referência afetivo. Eu não pretendia, deste outro lado, me ligar a ninguém. Ser, no entanto, passada para trás em tão pouco tempo de viuvez. Segundo o amigo que esteve conosco me disse, o Moreira começou a ter um caso com ela assim que fiquei doente. Virando-me para Manuel Roberto, que permanecia em silêncio, observei. Vamos ter que limitar ainda mais as visitas aos nossos internos. Como isto aqui, de fato, está se parecendo com um sanatório. Fofoca no além. Quem diria? Inacreditável. Como este nosso vasto mundo pode ser tão pequeno assim? Olhe, minha irmã, disse-lhe com sinceridade, eu não sei da vida do seu marido, ou melhor, do seu ex-marido. Ex-marido, doutor? Ex-marido, minha filha, enfatizei. Embora nós aqui não tenhamos nada com a vida particular de ninguém, esteja vivo ou morto, a seu pedido, poderemos verificar, mas é bom que, desde já, você vá se acostumando com a ideia, sabe, doutor, nós não vivíamos bem, mantínhamos as aparências. O preconceito no mundo ainda é muito grande e os nossos filhos sempre frequentaram as melhores rodas sociais, não queríamos expô-los. O senhor entende? Entendo, mas a união assim não pode mesmo sobreviver e, portanto, não há o que estranhar no que o amigo lhe disse. O senhor pode avaliar como estou me sentindo, sem marido, sem filhos, sem casa. Posso? Para onde foi a minha vida, doutor? O que é que eu tenho agora? Você tem a eternidade e infinitas possibilidades de recomeçar. Com certeza, se não tivesse desprezado o seu compromisso espiritual, não estaria agora se sentindo tão frustrada. Eu deixei tudo. Era muito difícil conciliar as coisas. As amigas telefonavam convidando-me para o clube e, no centro, ficavam na expectativa de que toda a atividade assistencial, em termos financeiros, fosse encabeçada por mim. Quando adoeci, nenhum médium se ofereceu sequer para me transmitir um passe. Esqueceram-me completamente. Você não os havia esquecido primeiro? Indaguei, obtendo silêncio por resposta. Não prossiga, minha filha, se justificando em seus equívocos. Assuma as suas falhas e deixe que o tempo se encarregue dos outros. Eu estou me sentindo tão sozinha. Tenho tanto amor aos meus filhos. Aos filhos de Deus, você quer dizer? Não, aos meus filhos mesmo, que, na verdade, não lhe pertencem. Será que a morte me destituiu até do amor dos meus filhos? Seria ela tão cruel assim? 9. O amor dos que verdadeiramente a amam, você sempre o terá, minha filha. A esse respeito, fique tranquila. No universo, não existe poder superior ao do amor. Ele é a única força a qual o próprio tempo se submete. Quem possui este sentimento divino, dispensa qualquer outra espécie de propriedade, de nada mais carece, porquanto ele o repleta de maneira integral. Estas suas palavras me confortam, doutor. A você e a mim,
que igualmente tudo deixei para trás. Creio que este sentimento de nada ter e de nada sermos deste outro lado da vida nos é providencial, para que, aos poucos, aprendamos a contar apenas e tão somente com a nossa capacidade de amar a todos e a tudo. Por esse motivo, a chamada morte, que não existe, sucessivas vezes nos despoja, inclusive do corpo que o homem tem como sendo a sua maior propriedade. Ser-me-ia lícita, Doutor Inácio, a tentativa de reconstruir a minha felicidade afetiva, ou seja, encontrar alguém a quem eu possa sinceramente me devotar. Por que não? Eu não estaria traindo Moreira? Não havia entre vocês dois o que deve existir entre os que se contentam em viver um para o outro. Digamos que, na Terra, ambos tenham se ligado pelo matrimônio em obediência aos interesses de cada um. Quando nos conhecemos, foi amor à primeira vista, paixão à primeira vista, é o que você deveria dizer. Se fosse amor, os laços que os uniram não teriam se rompido. O amor genuíno jamais se desgasta numa relação a dois. É curioso, talvez, na verdade, eu tenha apenas me acostumado com ele. Sinto tão distante de mim. Não sei se ele sequer tem se lembrado de depositar uma flor sobre o túmulo, lá onde repousam os meus restos mortais. Com o tempo, ele refletirá melhor, mormente se, como imagino, a afeição que ele vem devotando à referida jovem com a qual está vivendo não passe de mero capricho dos dois. Quer dizer que eu posso me sentir livre? Esta resposta eu não posso lhe dar, cabe a você decidir o rumo que, doravante, a sua vida irá tomar. Não se sente animado a lutar por ele e esperá-lo? Não. Para ser sincera, não. Devo confessar ao senhor que eu também o desposei, disputando-lhe a preferência com as colegas de escola. Éramos todas jovens de Moreira, um rapaz muito simpático. Ele estava quase noivo de uma amiga, quando eu engravidei do nosso primeiro filho e os nossos pais fizeram o nosso casamento. Existem muitas uniões assim sobre a Terra, seriam de natureza kármica, doutor. Uma karma, talvez, mais relacionado com o futuro do que com o passado, que todos os dias estamos a criar com as nossas atitudes insensatas. Eu e o Moreira, então, podem não ter vínculo algum referente ao passado, mas o estabeleceram com referência ao futuro. E os nossos filhos, são espíritos vinculados a nós desde outras eras. É possível, mas também não pode ser descartada a hipótese de serem espíritos que apenas se prevaleceram da união entre vocês dois para reencarnar, com alguma afinidade conosco. Com uma afinidade kármica, digamos, ainda raciocinando no terreno da suposição, espíritos cujos antecedentes espirituais não permitiram optar, ou seja, programar as suas condições de renascimento. Isso acontece com maior frequência do que os casais que se ligam aleatoriamente possam supor. Por aleatoriamente, entendamos o vínculo fortuito, às vezes tão somente motivado por uma atração de natureza sexual. Eu pensava que toda reencarnação obedecesse a um certo planejamento das esferas superiores. Nada acontece em parte alguma do universo à revelia das leis que nos governam, e, no fundo, tudo se constitui em experiência para o espírito. Um vínculo que não existia pode, em determinado momento, passar a existir. Quando o espírito, finalmente, desperta para o amor, ele ama aqueles que, indistintamente, estejam lhe compartilhando a experiência. Ele não sai à procura de alguém para amar, ama os que lhe estão ao alcance dos sentimentos, sem se importar se é ou não amado por eles. Aí, então, começa o vínculo e principia o calvário redentor de quem se torna capaz de sacrificar-se por aqueles que toma sob a tutela do seu coração. Amo, sim, os meus filhos, mas o Moreira. Os meninos o adoram. Perceba, Manuel, como são as coisas, disse ao companheiro, que, sem interferir, observava o diálogo. Ela ama os filhos que, igualmente, são amados pelo marido, ao qual ela não ama e por ele não é amada. Complexo,
doutor, muito complexo. Quantos desencontros, não é? Você conhece alguma história com enredo semelhante? Agui. Dezenas e dezenas, para não dizer centenas e centenas. Ou milhares e milhares, não é? Qual a razão, doutor, de tantos desencontros? Questionou meu amigo. Para resumir, egoísmo. Estamos sempre esperando que a iniciativa de amar e compreender parta do outro, esquecidos de que o outro está na mesma. Enquanto for assim, eis o drama do homem. Agora, Manuel, você veja, com tanto que temos a fazer em termos evolutivos, a conquistar, por dentro e por fora de nós mesmos, a expandir a nossa consciência em integração com Deus, a nos identificarmos com a criação divina, nos determos na marcha que nos sentimos compelidos a empreender, rumo ao porvir glorioso que nos aguarda, por causa de problemas de tamanho microscópico, quais sejam os de ordem afetiva, reduzimos o universo ao nosso próprio tamanho, isto, introjetamo-nos de tal forma, embotando as percepções, que voltamos a nos identificar com a célula primitiva que deu origem à vida orgânica no planeta. Por essa razão, o homem interior não cresce. Quando nos defrontamos com determinado problema, é como se nada mais existisse para nós e, sem percebermos, nos apequenamos. Ignoramos o resto, colocamos-nos à margem do dinamismo da vida e nos paralisamos no tempo. Quando tal nos sucede, nos tornamos refratários às sugestões do perdão, da tolerância, da renúncia, que objetivam nos emancipar dos grilhões a que nos prendemos voluntariamente. Os espíritos amigos, desencarnados ou não, bem que tentam nos influenciar, procurando fazer com que mudemos de sintonia, mas, quando é assim, somente a dor logra algum resultado. Quem sofre e não dá sinal de mudança é porque ainda não está sofrendo o suficiente. Reconheço, doutor, que nada sou no além, mas, pelo menos, já compreendo a minha situação de espírito fora do corpo e tenho relativa consciência de minhas necessidades. Acredite, Manuel, que isto, para nós outros, já é muito. Com estes pensamentos na cabeça é que eu disse que o mundo se parece com uma caixa de marimbondos, pois os espíritos desencarnam, porém não se libertam. Se descermos à terra, como fizemos mais de uma vez, ficaremos estarrecidos com a situação de promiscuidade psíquica em que os desencarnados vivem com os encarnados. Poucos os que, por assim dizer, conseguem se alterar. Neste sentido, a condição daqueles que vivem em nossas regiões de sofrimento, como, por exemplo, no umbral, é melhor do que a dos que se recusam a admitir que não mais integram a comunidade dos vivos da Terra. Quantos, ainda, não se vinculam aos seus restos mortais ou montam guarda às portas de suas antigas propriedades? Quantos não continuam a se entregar aos prazeres da alimentação e do sexo, figurando-se em vampiros que, por causa de resíduos, se engalfinham uns com os outros? Quantos, deste outro lado, não contraem doenças e chagas em seu corpo espiritual piores do que aquelas que lhes provocaram o desenlace físico? Quantos não se dementam por tempo indefinido e se submetem a sevícias de espíritos inescrupulosos e encouraçados? Encouraçados, doutor? Sim, bestializados e insensíveis, espíritos que, dentro do desequilíbrio que os caracteriza, evidenciam certa noção de não sei que o que lhes possibilita exercer o poder sobre os demais, assumem uma posição de liderança nas trevas e a tudo quanto aspiram, nelas se comprazendo por tempo indefinido. Chegam, Manuel, a lutar entre si, disputando as vítimas de sua preferência. 10. Neste ponto do diálogo, escutei uma voz a me chamar com insistência. Doutor Inácio. Doutor Inácio, você está ouvindo, Manuel? Perguntei ao companheiro. Não, doutor, eu não estou ouvindo nada. Escutei nitidamente alguém me endereçando um apelo e nunca fui de ouvir vozes, retruquei, não perdendo o velho hábito de fazer humor com coisas sérias.
Quem sabe é a voz de algum dos nossos internos? Não, tenho certeza de que não. Para mim, é a voz de alguém que ainda se encontra encarnado e, pelo timbre, é feminino. Naquele instante, a voz, que mais me parecia uma súplica, voltou a ecoar nítida aos meus ouvidos. Doutor Inácio. Doutor Inácio. Manuel. É mesmo um pedido de socorro que parte da terra. Quem será? Ela não lhe diz mais nada? Sinalizando silêncio ao amigo, retirei-me para um canto do jardim e, conforme o de longe a me houvera instruído, procurei me tornar mais receptivo. Como se fosse um telegrama, redigido da maneira mais sucinta possível, aquela voz que me evocava a presença se me fez, então, mais veemente: Doutor Inácio, venha me libertar. Sei que estou em estado terminal. Eu não suporto mais. Por favor, venha. Lendo seu livro, aprendi a ter confiança no Senhor. Estou com medo, meu Deus, exclamei. Como é grande a responsabilidade do espírito que escreve uma obra endereçada aos homens no mundo. Eu não sou nenhum espírito benfeitor. Coitado de mim, venha, doutor Inácio, venha. Estou sentindo muitas dores e sei que não adianta continuar resistindo. O câncer já se me espalhou por todo o organismo. Eu quero integrar a sua equipe de trabalho, quero estar com o senhor, com o doutor Odilon Fernandes, com o irmão José, Manuel. Eu preciso ir, no entanto nem sei para onde. Como poderei saber, de que lugar está me partindo este apelo? Não será de Uberaba, doutor? Não, de Uberaba não é. Não me pergunte por quê, mas tenho certeza de que não. Deixe-se, então, doutor, guiar pela intuição. A minha intuição me desnortearia. Eu tenho é que me deixar guiar pelos meus ouvidos. Venha comigo, Manuel. Pela primeira vez, utilizando sozinho a faculdade de volitar, comecei a seguir aquela voz que prosseguia, aflita, a me chamar, Doutor Inácio. Doutor Inácio, se ela, pelo menos, me desse uma pista. Para minha surpresa, como se, em termos de percepção psíquica, a dona daquela voz fosse mais sensível do que eu, registrei claramente: Itatiba, doutor. Itatiba, Itatiba, Manuel. Onde fica essa cidade? No estado de São Paulo, doutor, próximo a Campinas. Então, já estivemos lá, sim, acompanhando os nossos amigos. Apressemos o passo. Quando, após rápidos segundos, avistamos a simpática cidade, onde, de fato, estivéramos, tempos atrás, em atividade espiritual sob a coordenação de Odilon, uma casa se nos destacou entre as milhares de outras e, assim, não nos foi difícil localizá-la. A entrada da referida residência, que estava sendo guardada por duas entidades do nosso plano, identificamo-nos. Inácio Ferreira e Manuel Roberto da Silva. Entrem, doutor, disse-me uma delas, guiando-nos até o quarto. Maria Helena está agonizando, Maria Helena. Então este era o nome da irmã cuja prece evocativa, a minha endereçada, me atraíra como se fosse um imã. Vários amigos encarnados rodeavam-lhe o leito em atitude de oração. Devotado médico segurava-lhe a mão, ora tomando-lhe o pulso, ora molhando-lhe os lábios ressequidos e pousando-lhe a destra, que se iluminava, sobre a fronte. Eu sou o esposo dela, disse-nos a entidade que nos conduzira aos seus aposentos. A Maria Helena teve câncer de mama e recusou o tratamento quimioterápico, preferiu tratar-se com acupuntura e homeopatia. A quimioterapia, doutor, traumatizara. Eu também tive câncer e o tratamento convencional não surtiu qualquer efeito. Na verdade, meu irmão, o remédio é apenas o agente da cura. Tudo depende do karma e do mérito. Extenuada, Maria Helena permanecia de olhos semicerrados, sem, ainda, atinar com a nossa movimentação em torno. Sem grande esforço,
Pude perceber que os laços perispiríticos que prendiam ao corpo estavam tênues quanto fios de seda e que, talvez, apenas o seu apego à família e aos amigos haviam impedido de consumar o desenlace por si mesma. Solicitando permissão dos espíritos que mais diretamente por ela se responsabilizavam, aproximei-me e chamei-a baixinho. Maria Helena. Maria Helena. Desperte, filha. Sou eu, o doutor Inácio. Abrindo, de imediato, os olhos, ela exclamou no impulso de se abraçar a mim, como se uma afeição adormecida no tempo aflorasse de repente. Doutor Inácio. Então, o senhor é real, até onde posso saber? Sou, filha, respondi, amparando-lhe a cabeça empastada de suor. Ela sorriu e respondeu, é o senhor mesmo. Com a respiração ofegante, pediu-me em seguida, leve-me com o senhor. Eu queria ter ficado, mas, não lhe faltará oportunidade de trabalho. O senhor promete que me encaminhará. Eu não gostaria de deixar os amigos, os tantos amigos que fiz na doutrina, para quem se dispõe a servir. A morte não é impedimento algum, ao contrário, deste outro lado, do outro lado do espelho, não é. Sim, onde o reflexo da ilusão é a realidade, o Senhor me deixa partir em sua companhia. Mas, Maria Helena, você tem os seus familiares, o seu esposo, que a espera com toda a ansiedade. Não tem importância, se o Senhor concordar, ele seguirá comigo. Juntos, trabalharemos, os dois. Quanto aos meus familiares, eles compreenderão. O esforço para se comunicar comigo, mesmo para um espírito com a sua determinação, fora decisivo, a dispneia se acentuou e os esfíncteres se relaxaram. Maria Helena esgotara todas as suas reservas de tônus vital e o corpo começava a se cadaverizar. Confesso-lhes que aquela era a minha primeira experiência em desencarnar alguém. Com o auxílio de Manuel Roberto e do esposo desencarnado de nossa irmã, cuja visão seletiva do ambiente não conseguira divisar, passei a operar magneticamente a altura dos chakras, demorando-me a altura do plexo coronariano e da região frontal, mentalizando seu desligamento, como alguém que procurasse desfazer um nó, sem provocar a ruptura do barbante. Confie, minha filha, confie conosco, agradecendo ao Senhor a bendita oportunidade que lhe concedeu. Entregue-se, sem receio. O Senhor me levará em sua companhia? Perguntou-me, ainda uma vez, com tremenda dificuldade. Já que essa é sua vontade, não se preocupe, você e o seu companheiro seguirão conosco. Agora, Maria Helena, adormeça e descanse. Ela cerrou os olhos em definitivo e, sob as minhas mãos, sem que eu possa explicar, os derradeiros laços se desfizeram e o seu espírito liberto destacou-se do corpo com suavidade. Nesse instante, pude escutar o médico amigo da família, que velava à sua cabeceira, proclamar: ela partiu. O ambiente era de profunda paz e ninguém se entregara ao desespero, facilitando o desprendimento de nossa irmã, que enfrentara com resignação a prova que lhe houvera sido reservada. Repousando ela nos braços do esposo desencarnado, permanecemos no recinto durante mais algumas horas e, quando o féretro se dispôs a partir, tomamos, os quatro, outra direção. Será, Manuel, perguntei ao companheiro, que eu tinha esse direito. Que direito, doutor? Atender assim ao chamado de alguém. Quem sou eu para deliberar sobre a hora da desencarnação de quem quer que seja? Pelas minhas mãos, já nasceu muita gente, mas é a primeira vez que participo da morte de uma pessoa. Estou me sentindo estranho. 11. Estou me sentindo estranho, Manuel. E o pior é que gostei da experiência. Como assim, doutor? Cooperar para que alguém, quando chega a hora, se liberte do fardo que nos impõe tantas lutas na Terra. Sem dúvida, o corpo físico se nos constitui em bendita oportunidade. Todavia, quantos perigos, de espírito invigilante,
Nos expomos no mundo, deste outro lado, continuamos a ter corpo. Doutor, lembrou meu amigo, como se fora a voz articulada de minha própria consciência, componente que, em muitas ocasiões, voluntariamente olvidamos. Você tem razão, concordei, e, para nós, o corpo que envergamos na atualidade não difere tanto daquele que nos revestia. É que nos habituamos a culpar a matéria pelas mazelas do espírito. Chegando ao hospital, acomodamos Maria Helena num quarto em semi-penumbra e solicitei ao serviço de enfermagem que providenciasse uma música suave e surdina que lhe facilitasse o sono reparador. Com certeza, ela deveria dormir por alguns dias, refazendo as energias exauridas. Raros são os espíritos que, ao deixarem o corpo, se mostram em condições de agir. Quase todos necessitamos de um período de readaptação mais ou menos longo às nossas novas condições. O desenlace, para a maioria, assemelha-se à experiência de alguém que efetue, por vários dias, uma viagem de navio e que, quando chega ao porto, por vezes ainda guarda a impressão de estar em alto mar. Saindo dos aposentos de nossa irmã, que se desapegara de tudo com tanta facilidade, eis um dos benefícios da doença que confere ao homem a possibilidade de refletir. Antes da chegada da morte, um dos nossos auxiliares veio me pedir atenção para um dos internos que, havia tempo, esperava para falar comigo. Pelo jeito, o senhor anda muito ocupado, não, doutor? Disse-me em tom provocador. Os médicos continuam tão desatenciosos aqui quanto eram na Terra. Nada mudou. Tenho ouvido muito falar em mudança. Balela. A morte não faz a justiça que precisava fazer. O senhor me perdoe o desabafo. Não tem de quê, meu irmão, pode continuar, respondi. Eu conhecia tipos como Desidério, sempre reivindicando, sempre colocando nos outros a culpa pela própria situação. O senhor precisa ter tempo para me ouvir. Em 10 minutos eu não lhe contarei a minha história. Parece-me que o senhor só tem tempo para os outros. Estou certo ou estou errado? Já lhe mandei recados, escrevi bilhetes. Desidério, nós já conversamos N vezes. O senhor me escuta, mas não me ouve. Eu preciso solucionar o meu problema. Quando eu estava encarnado, todos me evitavam, e aqui está sendo a mesma coisa. Até os enfermeiros fogem de mim. O que é que está vendo? Eu não tenho nenhuma doença contagiosa. Ou tenho? Fale, Desidério, fale, redargui, percebendo que, para mim, aquela era a dose diária do medicamento que a vida me prescrevia, a enfermidade da impaciência. Sou todo ouvidos. Pode falar, então, vamos nos sentar, mas, se o senhor ficar consultando o relógio, meu filho, nesta casa de loucos, assim como eu e você, temos centenas de pacientes. Eu não posso ficar escutando o dia todo. Fale com Manuel Roberto, é a mesma coisa. Não, não é. O Manuel Roberto não manda nada aqui e, depois, eu converso com ele e ele me pede para conversar com o senhor. Eu sei que aqui tem muita gente, mas ninguém com um problema igual ao meu. Aqui, não há quem sofra como eu sofro. Então, vamos direto ao assunto. Desidério, pode falar. Calma, doutor, só porque eu não estou pagando a consulta. Eu não sei quem paga, mas alguém está pagando por mim, de graça. Eu sei que não vai ficar. O senhor é um homem muito bom, porém precisa deixar de ser orgulhoso. Hoje sou eu, amanhã será o senhor. Você está certo, Desidério. Não, eu não quero que o senhor concorde comigo. Aliás, eu quero que o senhor me conteste. Eu não gosto de quem me passe a mão na cabeça. Está vendo? O senhor está me tolerando, mas não está nem aí. Quando eu estiver falando, quero que o senhor me olhe nos olhos. Estou olhando, Desidério, disse, fazendo o possível para não explodir. Pode falar. Eu estou com conjuntivite. Cheguei ainda há pouco da Terra e, como sempre, havia muita fumaça lá embaixo.
O senhor deve estar me gozando, não é? Conjuntivite. Fale sério comigo, doutor. O meu problema é sério e, como deve saber, envolve muita gente. Você precisa de nos ajudar, meu filho, fazer alguma coisa para se sentir útil. Um homem como eu, sem nenhuma saúde. O senhor, aqui, só está vendo a casca. Ninguém acredita em mim, nem mesmo o senhor. Não vai adiantar falar, estou perdendo meu tempo. Mal abro a boca e todo mundo me manda trabalhar. Ora, vejo os calos nas minhas mãos. Acalme-se, Desidério. Eu não estou duvidando de você. Com perdão da má palavra, doutor, vocês, os espíritas, não são tão bons quanto parecem. Nisso você está certo. Concordo em gênero, número e grau. Você está se tornando um sábio, Desidério. Eu bem que podia ser espírita, mas ninguém me dá atenção. Eu sou médium, doutor. Não é obsessão, não. O que eu tenho é mediunidade mesmo. Mas qual é o seu problema? Não faça tantos rodeios, Desidério. Vá direto ao assunto. É tanta coisa, que nem sei por onde começar. Quando vou criando coragem, o senhor me interrompe. Não fale nada, doutor, só me ouça. Se houver alguma coisa para falar, fale depois. Está bem, respondi, no limite, mas eu ainda tenho que cuidar de um punhado de coisas hoje. O senhor considera muito perder um único dia comigo? Não, eu não vou falar. Muito obrigado pela sua atenção. Fica para outra hora, quando o senhor tiver mais tempo. Desidério, nós estamos aqui conversando há quase meia hora. Cronometrou, não é? Não estou dizendo. Aqui ninguém gosta de mim, não sei por que ainda não me mandaram embora. O senhor, doutor, me desculpe a franqueza, é um homem vaidoso. Orgulhoso, vaidoso. Mais o que, Desidério? Irônico também. Pronto. Completou a lista. Era o que você queria me dizer? Não, não era, mas fica sendo. Quando o senhor se dispuser a me ouvir com atenção, quem sabe, amanhã, conversaremos. Amanhã, eu não posso, Desidério, como não podia hoje e como não poderá depois de amanhã, não é? Mas, você não desembucha, meu filho, respondi no impulso. Alto lá, doutor. Também não precisa de me desrespeitar assim, desculpe-me. Eu não tive a intenção, pode não ter tido, mas me magoou. Olhe, doutor, esta palavra que o senhor me disse está me doendo muito. Toda a vida eu fui pobre, mas se tem uma coisa que eu não aceito é ser humilhado. Perdoe-me, Desidério. Está bem, eu vou perdoar, mas fiquei muito ressentido. Procurei o senhor para falar e, uma vez mais, o senhor não me deixou. Vai me ficar devendo. Deve ser alto o montante da minha dívida. Como? O que devo a você, Desidério, e a todo o mundo aqui? Bem, como já é a segunda vez que o senhor olha para o relógio, eu vou embora. No entanto, retiro-me frustrado. Não pense que se livrará de mim com facilidade. Enquanto eu não conversar com o senhor, eu não lhe darei trégua. Afinal de contas, é para isso que foi designado no cargo que ocupa. E, estendendo-me a mão, disse com toda a diplomacia: Até logo, doutor. Passe muito bem. Até logo, Desidério. Assim que ele se retirou, fazendo um esforço imenso para me controlar, pedi ao jovem enfermeiro que me chamasse, às pressas, o Manuel Roberto ao consultório. 12. Antes, porém, que, prevalecendo-me de nossa intimidade, eu lhe passasse uma repreensão, Manuel Roberto foi logo se explicando. Eu não tenho culpa, doutor. A maioria dos nossos internos não quer tratar nada comigo. De há muito, com a sua anuência, havíamos agendado uma entrevista com o Desidério. A enésima entrevista, você quer dizer?
O nosso amigo é portador de um desequilíbrio crônico e creio que somente a medida terapêutica de um novo esquecimento no corpo poderá beneficiá-lo. O Cláudio também está aí fora. O Cláudio, exclamei, como fazia numa daquelas segundas-feiras no sanatório, quando os internos em melhores condições ficavam, ansiosos, aguardando a minha chegada. E o que ele deseja?